Saudar a todos os que estão me vendo, assistindo esse vídeo, em nome de Deus de Israel. E vamos à palavra de Deus. Como sabemos, estamos numa época turbulenta da Covid-19. Todas as partes, a falta de esperança. Muitas pessoas que estão desesperados, né? E nós, como uma comunidade cristã, temos a palavra de Deus para não só consolar, mas para nos direcionar, porque a palavra de Deus é a espada de dois gumes. A palavra de Deus é o conselheiro para aqueles que creem em Jesus Cristo. Hoje vamos compartilhar a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 4, nos versículos 10 até 12. Atos 4, versículos 10 a 12. Passo a ler. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus, sublinha nome de Jesus, Cristo, o Nazareno, aquele a quem vos crucificaste e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. O versículo 11 diz: Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, sublinhar pedra rejeitada, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E o versículo 12 diz: E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Amém. Estamos a falar do poder de Jesus. Esse é o tema, o poder do nome de Jesus. O poder do nome de Jesus. Como nós sabemos, a palavra de Deus aqui é ministração do apóstolo Pedro, não é? Depois do Pentecoste, e aqui a cura do coxo, precisamente quando o rosto do coxo, houve muitas interrogações, muitas dúvidas, muita ofensiva, muita oposição, não é? Porque, como deve saber os irmãos, o cristianismo tem sempre adversários. Desde os primórdios ele teve adversários, e aqui os adversários do cristianismo estavam contra tudo que os apóstolos, os primeiros líderes cristãos, tudo que os apóstolos faziam. Então, aqui neste caso, houve uma cura miraculosa de um coxo de nascença, não é? Um homem que já tinha uns 40 anos de idade, nasceu coxo, estava coxo para toda a eternidade, graças a Deus. Apareceu Pedro e João indo ao templo para adorar a Deus na hora nona, e na verdade estava lá, era trazido um coxo. A palavra de Deus fala disso no capítulo 3 de Atos, colocado ali. Depois da cura desse coxo, houve muitas pessoas que vieram para assistir o que aconteceu. Então, depois foram presos, Pedro e João foram levados ao Sinédrio para justificar as suas ações. E, na verdade, neste discurso, Pedro, a partir do versículo 10 aqui, diz que seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazaré, aquele a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Neste caso, este coxo. Então, o nome de Jesus, quando
os apóstolos começaram a pregar depois do Pentecostes, pregar com poder do Espírito Santo, operava milagres. E os milagres são sinais que acompanham a pregação do Evangelho. Logo depois do Pentecostes, os apóstolos e todos os outros, os seus acompanhantes, andavam em todas as áreas, em todas as partes, pregando o Evangelho do Reino de Deus. E quando pregavam, curavam os enfermos, ressuscitavam os mortos, faziam todos aqueles sinais que Jesus fazia. Mas aqui faziam em nome de Jesus. Eles operavam esses sinais em nome de Jesus. Temos ainda nos nossos dias pessoas que dizem que não é só o nome de Jesus. Precisamos de mais algum amuleto, alguma água para acrescentar. Não é só o nome de Jesus, mas aqui estamos a dizer que é o nome de Jesus. Todo cristão salvo nasceu de novo, recebeu, foi batizado com o Espírito Santo, melhor, nasceu de novo, tem autoridade de fazer qualquer tipo de prodígios em nome de Jesus. Cura em nome de Jesus. Libertação em nome de Jesus. A própria evangelização em nome de Jesus. Estes trabalhos podem ser feitos por um novo nascido de Deus. Por um novo nascido. Aquele que nasceu de novo em nome de Jesus está repleto ou cheio do Espírito Santo, pode fazer esses sinais todos. Os apóstolos começaram a fazer, logo depois do Pentecostes, começaram a fazer esses sinais, então trazia sempre uma nova, muitos questionamentos, era um novo movimento que estava a surgir naquele tempo. Havia fariseus, havia saduceus, havia outros movimentos que serviam a Deus, mas quando aparecem os cristãos, começaram a falar de nome de Jesus, para cura, nome de Jesus, para a salvação sotéria, como já vê no versículo 12. Então, aquilo criou pânico para aqueles que já se consideravam religiosos, cristãos, aliás, já se consideravam servos de Deus, criou uma polêmica e aquela confusão levou até que os apóstolos João, Pedro e João, fossem até o Sinédrio para serem julgados por causa de uma ação de graça, por causa de uma ação de misericórdia de Deus. Então, foram para ser julgados. Então, em sua defesa apologética aqui, Pedro diz que seja conhecido de vós, todos e de todo o povo, aqui no versículo 10 de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vos crucificaste e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Portanto, aqueles judeus sabiam que haviam crucificado Jesus por ódio, liberado o ladrão, aquele ladrão, e Barabas, liberaram Barabas e crucificaram Jesus. Então Pedro estava certo aqui quando diz que este aqui, Nazareno, a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou. Portanto, é um facto. A pregação do Evangelho de Cristo do Reino, ela acompanha é acompanhada por esses factos incontornáveis. Ninguém pode dizer não a isso. Jesus morreu, Jesus ressuscitou. Jesus, pregado pelo cristianismo pentecostal, morreu e ressuscitou. Então, ele é a pedra que foi rejeitada por aqueles, neste caso, os edificadores daquele tempo, a qual foi posto por cabeça de esquina. Este Jesus Cristo. Agora, o 12 diz, em nenhum outro há salvação, porque o propósito da vinda de Jesus para este mundo é para salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pela qual devamos ser salvos. Nenhum outro nome. No tempo em que esta palavra foi pregada, a questão dos nomes, a questão das posições, a questão dos mestres era relevante. É por isso que aqui está a dizer o Pedro que em nenhum outro nome, porque havia muitos nomes para salvação, muitos nomes para cura, havia muitos rabinos que invocavam muitos nomes diferentes. Mas agora, depois de Pedro conhecer Jesus Cristo, ter estado com Jesus Cristo 3 anos, e depois de receber o batismo com o Espírito Santo, ou melhor, o revestimento com o poder de Deus, como disse, a Bíblia tinha
os profetas anteriores tinham prometido, como Joel, que derramaria Deus nos últimos tempos o Espírito. Naturalmente, depois deste evento de Pentecostes, Pedro ganha coragem. Este Pedro que no outro tempo rejeitou Jesus, quando lemos os evangelhos, aqui ganha coragem para defender a fé cristã. Então ele diz que Jesus, em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Aquilo criava mesmo uma polêmica, porque todos criam que os outros nomes também podem ajudar. Nomes de certos rabinos, nomes de certos profetas, então, que eles invocavam, aqueles que estavam apartados da fé, invocavam, podiam ajudar. Então, aparece Pedro a dizer, em nenhum outro nome há salvação. Mesmo hoje, quando aparece um cristão de qualquer parte e dizer para um grupo que não acredita em Deus, de pagãos, que em nenhum outro nome há salvação, senão em nome de Jesus, ele aparece como, é tido como louco. Este homem quer perverter a ordem pública. Mas aqui, ousado, Pedro diz, em nenhum outro nome há dado para salvação, sotéria. Deixa-me dizer que a minha ministração consiste nisso. Poder do nome de Jesus. Em nenhum outro nome há salvação. Nós temos muitas vias ensinadas pelos rabinos, de várias ordens, outros tipos de seitas que ensinam vários caminhos para a salvação, mas a palavra de Deus, a Bíblia diz que em nenhum outro nome há salvação. Eu creio nisso. E esta é uma pura verdade. Em nenhum outro nome há salvação. Quando falamos da salvação soterra, a verdadeira salvação que tira o pecador do pecado e prepara para a vida eterna, só Jesus salva. Só Jesus. Nenhum outro nome. Não estamos a falar de salvamento, estamos a falar de salvação sotéria. Salvação mediante o resgate. Só Jesus morreu para livrar os pecadores do pecado. Só Jesus morreu para proporcionar cura para aqueles que querem a cura, proporcionar graça para aqueles que não têm graça. Só Jesus morreu para o nosso resgate, para não morrermos internamente. Só Jesus morreu. Então, em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu, em toda parte do mundo, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Eu falei, não falamos de salvamento, mas falamos de salvação sotéria, que é uma salvação mediante o resgate. Alguém santo, sem mácula, sem pecado, deu a sua vida para que nós, os pecadores, fôssemos salvos. Então, logo, Pedro está certo quando diz em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Ultimamente, há muitos caminhos que se pregam, as pessoas sugerem muitos caminhos para a salvação. Não é só porque aqui o diabo não quer ouvir o crente a dizer somente Jesus. Eles pensam que é exaltado demais esse Jesus, não é o único que salva. Há muitos outros atalhos para a salvação. Esta é a mente daqueles que ainda não receberam a verdadeira salvação. Pedro, como a igreja cristã evangélica no mundo inteiro, prega a salvação em Jesus Cristo. Estou a tentar dizer que há poder em nome de Jesus para, primeiramente, salvação, depois outros benefícios da salvação, como a cura, a libertação, são outros benefícios. Mas a salvação em Cristo Jesus só existe em um nome só. O nome dado embaixo do céu é um só, o nome de Jesus. E a igreja primitiva começou o seu trabalho pregando o nome de Jesus até hoje. Toda a verdadeira igreja prega o nome de Jesus como principal meio de salvação. Louvado seja Deus. No Antigo Testamento, esta salvação foi representada na Arca de Noé, a própria Arca, e depois no Antigo Testamento também várias formas foram usadas para representar a salvação, para descrever a salvação soterra através de Cristo. Era só a Arca, naquele tempo de Noé, se as pessoas não conseguissem entrar na Arca, perdiam a salvação, porque o resto lá fora era água violenta, e realmente 8 almas que entraram na Arca escaparam. Então a Arca é o tipo de Jesus,
o tempo de Noé. Então, realmente, houveram muitos outros mecanismos no Antigo Testamento. Nós vimos o sistema de sacrifícios cruentos. Isso também era um tipo de salvação, era uma demonstração. Mas quando vê Jesus nascido da mulher, então em Jesus passou a se pregar a salvação. Quer dizer que todos esses sistemas do passado, falei da arca, falei do sistema de sacrifícios cruentos, na verdade, na lei, segundo a lei, todo aquele sistema era a prenunciação da vinda do verdadeiro Salvador. Nasce Jesus, começa a salvar, já não precisamos de amuleto. Estou dizendo, há poder em nome de Jesus. Já não precisamos de amuleto, já não precisamos de amuleto, tudo linha, água, cinza, animais para sacrifício, né? Não precisamos desse tipo de coisa, porque Jesus nasceu, Jesus ministrou para a fé cristã, Jesus morreu pela igreja, ressuscitou e agora vive. Então, a igreja prega o nome de Jesus. Em nenhum outro há salvação. Se aparecer alguém com outro nome, definir-se como Salvador ou caminho para a salvação, nós rejeitamos isso em nome de Jesus, porque em nenhum outro nome há salvação. Rejeitamos em nome de Jesus e continuamos a ministrar a salvação em Cristo. Eu quero que aqueles que ainda não foram salvos, talvez pertencem a essas seitas que usam esses amuletos, por favor, entenda bem, em nenhum outro há salvação. Nesses amuletos pode não levar à salvação, esses amuletos, esses sistemas que são usados, pode não te levar à salvação, mas vai te manter como religioso. Num círculo religioso, você pode perder-se. Paulo era um grande religioso, os fariseus, era temente à religião farisaica, e realmente, quando viu Jesus, diz: quem é o Senhor? Quem é o Senhor? Quer dizer que um religioso pode ficar muito tempo a falar de Deus, mas não conhecer Cristo, que salva. Pode passar anos e anos a falar de Deus, mas não conhecer o Senhor que salva. Eu quero que aqueles que estão, talvez também embutidos em certas religiões e não conhecem Deus lá, não falam de Jesus lá, pode falar de Maitreya, pode falar de muita gente, como há nomes por aí, muitos nomes, podem falar desses nomes. A salvação verdadeira só está em Cristo. Eu vim para te convidar a esta santa salvação. Aceitar Cristo como Senhor e Salvador, isso é que transforma a vida do homem, e você pode andar de glória em glória. A palavra de Deus, a Bíblia, tem muitos ensinamentos acerca da grandeza do poder de Jesus. Eu quero que Deus te abençoe rica e poderosamente. Vim então te comunicar este Jesus. Estás aí sentado, não conheces Jesus, ainda não recebeu Jesus, pode o fazer, recebendo Jesus, ouvindo a palavra de Deus e confessando Jesus como pecador, entregar a sua vida a Jesus. Alguma coisa pode mudar a partir daí. Receberá a graça apostólica, que é a graça de Deus Santo, é a graça de Jesus, e serás filho ou filha de Deus. Isso é possível através de fé na palavra que está escutando. Que Deus de Abraão, Isaac e Jacó te abençoe rica e poderosamente em Cristo Jesus, Senhor.